Fala guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, por cá professor Alisson César, teu professor de Física nessa caminhada aí rumo à tua aprovação na Polícia Rodoviária Federal. Olha só, sabemos aí que tivemos a divulgação de um pré-edital aí, garantindo que a Física vai se fazer presente nessa próxima prova aí da Polícia Rodoviária Federal, e aqui para te ajudar nessa caminhada trouxe mais uma questãozinha, dessa vez uma questão teórica sobre airbag, tá? Uma questão que foi exatamente da nossa querida banca CESP, tá? Pra gente detalhar aí direitinho e ver o que é que essa banca cobra da gente. Vamos lá. Ele diz o seguinte: as grandes indústrias automobilísticas fazem testes de colisão nos quais carros são arremessados contra paredes. Em alguns desses testes, os efeitos da colisão sobre um boneco, que simula a presença de um ser humano, são estudados na presença e na ausência de airbags. Considerando o texto acima acerca de impulso e momento linear, julgue os itens que se seguem. Beleza, então ele já me disse aí que são duas situações, uma com airbag e outra sem airbag. O que é que você precisa ficar atento? Vamos lá, deixa eu fazer o seguinte. Vou organizar aqui para você a seguinte situação. Imagine aqui uma primeira situação e a gente vai supor que eu tenho um carro com airbag. Aliás, vou começar do mais simples, vou pegar um sem airbag, tá? Sem airbag. O que é que vai acontecer? Imagine que esse aqui é o nosso carro e ele está vindo aqui com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial, tá? Tá vindo aqui com certa velocidade inicial, ou seja, ele tem uma certa quantidade de movimento inicial e ele vai colidir aqui contra uma parede, até que ele vai sofrer uma redução na sua velocidade, até com que a sua velocidade final seja zero. Então ele vai ter uma certa quantidade de movimento final, que no nosso caso vale zero. Ou seja, se ele tem uma certa variação da quantidade de movimento, uma variação do momento linear, ele tinha aqui um certo valor no início, passou a ter um outro valor aqui no final. Só lembrando que momento linear, ou quantidade de movimento, é massa vezes velocidade. Perceba que na primeira situação ele tem uma certa velocidade inicial e no final ele tem uma outra velocidade, que no caso é zero. Então eu já posso garantir que ele vai ter uma certa variação do momento linear, tá? E se vai ter variação do momento linear, isso foi exatamente devido à presença de uma força externa, aqui uma parede que fez uma força no carro, uma força aqui em sentido contrário. Vou até colocar aqui de outra cor, só para ilustrar. Ó. Teve aqui uma força externa agindo contra o sentido desse carro, fazendo com que a sua velocidade fosse reduzida. Então eu posso dizer que eu vou utilizar o teorema do impulso. Já que houve a presença de uma força externa, eu não posso dizer que o momento linear aqui vai se conservar, tá? Até porque houve aí uma variação. E quem fez essa variação foi exatamente a presença dessa força externa, ocasionando aí a presença do impulso, portanto, o teorema do impulso. Perfeito? Maravilha. Vou aqui para uma segunda situação, que eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui de uma outra cor para poder ficar um pouco mais didático para você. Eu tenho agora um outro carro, suponhamos que é um carro de mesma massa, tá? Considerar a mesma situação, a diferença de um para o outro é que ele tem airbag, mas ele está vindo com a mesma velocidade inicial que o carro de cima, tá? É uma situação com airbag, e ele então ele tem uma quantidade de movimento inicial, um certo momento linear inicial, até que ele vai colidir contra a mesma parede, fazendo com que a sua velocidade seja reduzida para zero, até a velocidade final dele ser zero, ou seja, passa a ter um momento linear final que também vai ser igual a zero, haja vista que quantidade de movimento, ou momento linear, é massa vezes velocidade. Repare que a mesma coisa aconteceu no de cima. A quantidade de movimento final, momento linear final do carro com airbag também é zero. Onde é que eu estou querendo chegar com essas equações para você? Tá? Eu estou querendo que você perceba, eu estou, digamos assim, perdendo tempo aqui, demonstrando isso aqui para você, para que na prova você não perca esse tempo, você já vai chegar lá com essa bagagem. Como assim? Olhe para o de cima e olhe para o de baixo. Qual é a diferença aí dos dois até agora? Absolutamente nenhuma.
eu posso dizer que tanto o carro com airbag quanto o carro sem airbag, ele tem mesma velocidade inicial, tem mesma massa e tem mesma velocidade final. Então eu posso dizer que esse valor aqui, ó, essa variação da quantidade de movimento daqui e a variação da quantidade de movimento daqui, elas são absolutamente iguais. Então significa dizer que o carro tendo airbag ou não, a gente pode dizer que o momento linear vai ter a mesma variação. O que variar em cima vai também variar embaixo. Ele tem mesma velocidade inicial e vai ter mesma velocidade final. E o que é que diferencia então o carro ter airbag ou não ter airbag? É aqui onde mora o segredo. Vem comigo aqui de olho na tela, olha só. A gente sabe, a gente acabou de colocar que o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Só que impulso ele também é calculado assim, ó, força vezes ΔT. Então nesse aqui de cima eu posso dizer que F1 vezes ΔT1 vai ser igual a um certo ΔQ. A força na primeira situação vezes o tempo na primeira situação vai ser igual à variação do momento linear. Que tempo é esse? É exatamente o tempo que ele leva para sair dessa velocidade inicial para essa velocidade final. Aqui eu vou chamar de ΔT2. Vai sair de uma certa velocidade inicial para uma certa velocidade final, que nessa segunda situação há de ser maior. Você tem um saco inflável, né, com ar, como o próprio nome já diz, é que ele vai fazer exatamente com que a sua redução de velocidade ocorra de uma maneira mais lenta. Então, na minha primeira situação, eu vou ter um tempo 1 e na minha segunda situação eu vou ter um tempo 2, mas perceba que a variação do momento linear é o mesmo nas duas situações. Então o que diferencia do carro ter airbag ou não é exatamente o tempo que ele leva para reduzir essa velocidade. Tanto com airbag, tanto com sem airbag, eles vão ter a mesma redução de velocidade, então vão ter a mesma variação do momento linear. Porém, no carro com airbag, essa redução vai ocorrer de uma forma mais lenta, ela vai levar mais tempo para sair daquela velocidade inicial e chegar até uma velocidade final. Então, o que é que eu estou querendo te dizer? Estou querendo dizer exatamente isso daqui, ó, que no caso desse camarada aqui, o 2, ele vai aumentar o tempo que ele vai reduzir essa velocidade, ele vai demorar mais tempo para poder reduzir essa velocidade, vai demorar mais tempo para ter a mesma variação de momento linear, a mesma variação do momento linear que o outro carro tem. E se esse tempo aqui vai ser maior, para que eu tenha exatamente o mesmo resultado, essa força aqui vai diminuir. Ah, professor, eu entendi mais ou menos, mas tem como o senhor me dar números aí para poder ficar mais fácil? Agora, vem para cá. Vamos supor que esse resultado aqui, que esse ΔQ, tá? Vou botar que valia 10. Eu não vou colocar a unidade não para poder ficar mais fácil para você entender, tá? Então vamos supor que ele era 10. Se ele é 10 em cima, ele também tem que ser 10 embaixo. Eu falei para você que eles são absolutamente iguais. Velocidade inicial nas duas situações é a mesma, velocidade final nas duas situações também é a mesma. Então o ΔQ é o mesmo nos dois. Porém, para poder eu ter o resultado desse produto aqui sendo 2, eu posso ter, por exemplo, que esse cara aqui vale 5 e esse outro aqui vale 2. 5 vezes 2 com certeza vai dar esse 10 aqui. Só que olha o que aconteceu no de baixo. Esse tempo aqui, ó, ele é maior do que esse tempo aqui de cima. Então vamos supor que ele aumentou para 5. Mas o resultado desse produto tem que continuar dando 10, tem que continuar dando a mesma variação do momento linear. Então, obrigatoriamente, esse F2 aqui, ó, obrigatoriamente esse cara vai ter que reduzir. Para quanto? 2, por exemplo, que é para poder continuar dando exatamente o mesmo resultado que deu de cima. Então, olha o que acontece. Na hora que o tempo aumentou, o que foi que aconteceu com a força? Diminuiu, que é exatamente a função do airbag, fazer com que você tenha menos consequência naquela redução de velocidade. Então, resumindo aqui a história para você, o que é que você precisa? O carro com airbag ou sem airbag vai ter a mesma variação do momento linear, tá? Os dois vão ter absolutamente a mesma. Porém, no carro com airbag, essa redução de velocidade acontece num tempo maior, fazendo com que a força seja menor.
e aí, no caso lá, os ocupantes do veículo com certeza vão ter menos danos, tá? Sabendo disso, vamos aí para nossas duas assertivas aí, vamos lá. 01. O airbag funciona como um dispositivo protetor porque a variação do momento linear do boneco devido à colisão é maior quando não há airbag. Totalmente errado. A gente falou que a variação do momento linear nas duas situações são absolutamente as mesmas. A diferença é o tempo que ocorre entre as duas. Uma demora mais e a outra demora menos, embora seja coisa aí muito pequena, né? Fração de segundos, mas é o suficiente para fazer com que você tenha menos desgastes. Vamos para a prática. Um carro que não tem airbag, o motorista, por exemplo, ele vai colidir diretamente com a direção. Ele não vai ter, não vai ser absorvido nada ali daquela, não vai ser nada amortecido naquele impacto. Ele colidiu com a direção do carro, na direção do veículo. Então, um impacto muito forte, uma redução de velocidade num tempo muito pequeno. Já quando você tem ali o airbag, ele vai fazer com que você reduza essa velocidade num tempo um pouquinho maior, tá? Mas vai ter exatamente a mesma redução de velocidade, quer seja com airbag ou não, tá? Cuidado com esse detalhe aí para não cair nessa pegadinha, tá? Então, nossa primeira questão, podemos garantir que está errado, porque ele está falando bem aqui, ó, que a variação do momento linear vai ser maior do que a outra, e não vai ser maior, na verdade ela vai ser a mesma. Portanto, 01 está errado. 02. A variação do momento linear devido à colisão é a mesma na presença e na ausência de airbag. Perfeito, até aqui perfeitíssimo. No entanto, quando o airbag é acionado durante a colisão, o intervalo de tempo no qual ocorre a variação do momento linear é maior. Exatamente, o tempo gasto para haver essa variação do momento linear no carro com airbag, com certeza há de ser maior, tá bom? Fazendo com que a força seja menor e assim o ocupante do veículo tenha menos danos, né? O que torna o airbag um dispositivo protetor. Perfeito! Então, nossa questão de número 2, a nossa assertiva aí número 2, tem por gabarito correto, tá bom? Então, fica atento a esses detalhes. A banca cobra muito essa parte teórica aí, tá? É tanto que foi uma questãozinha da nossa querida Sebrasp aí. Refaz essa questão, tenta entender o desenho que a gente colocou aí, tá? Esse esqueminha, faz o teu caderno, monta o teu material. Não existe melhor material do que você organizar os teus conceitos. Não adianta você só copiar o que eu estou te dizendo, você tem que fazer o desenho explicando para você. Eu garanto que isso vai fazer com que você realmente absorva esse conteúdo e na hora da prova você não perca esse tempo que a gente perdeu, digamos assim, para poder resolver essa questãozinha teórica, tá bom? Você já vai chegar com essa bagagem, já garante aí esses pontinhos, já vai para a próxima questão, deixa para fazer a redação e não vai ter prejuízo nenhum, garantindo assim os teus pontos rumo à tua aprovação, ok? Forte abraço para vocês. Se gostou desse vídeo até aqui, deixa aí o teu joinha, tá? Deixa o teu comentário, é muito importante para que a gente possa continuar resolvendo aí as questões. Tem algum assunto aí que você tem mais dificuldade, deixa aí também na descrição que a gente vai tentar colocar algumas questões sempre para estar te ajudando, tá? Até o dia da tua prova, tá bom? Forte abraço para vocês, até a próxima. Valeu, galera!